Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu venho responder a pergunta de uma irmã lá da escola teológica, né, que ela me fez essa semana, que a pergunta é o seguinte: o cristão pode comer carne de porco? Né? Por que ela fez essa pergunta? Por conta de que na Bíblia nós temos, né, algumas leis, né, que foram instituídas para os judeus, né, e que hoje algumas religiões até guardam essas leis, né, esses estatutos. Como no caso de Levítico, no capítulo número 7, capítulo número 11, versículos 7 e 8, né, onde Deus proíbe, né, veementemente a comer carne de porco. Né, e Deus fala que o porco é um animal imundo e que eles não podem se alimentar da carne do porco. Lá em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 8, também Deus faz essa proibição. Né? O que acontece? Como é que a gente faz para a gente entender bem para a gente responder de uma forma mais lógica, né, e coerente essa pergunta? É preciso nós conhecermos um pouco das Escrituras, porque as Escrituras, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? É texto e contexto. Quando nós olhamos para a história de Israel no Antigo Testamento e para a igreja nos dias de hoje, a gente percebe uma grande diferença no tratar de Deus com esses povos, né? O povo hebreu, Deus tratava de uma forma. Os cristãos, hoje, que é a igreja, Deus trata de uma outra forma. Porque na Bíblia, se os irmãos não sabem, na Bíblia nós temos 7 dispensações. Certo? Começando ali na primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, com Adão e Eva. Né? Depois que eles pecam, entra a dispensação da consciência, né? Que é ali com Noé. Depois do dilúvio, entra a dispensação do governo humano, né? Onde Nimrod se levanta ali com um povo e constrói uma torre, né? A Torre de Babel, e Deus vai lá e confunde a língua do povo, né? Aniquilando, né? Interrompendo todo aquele levante lá do homem contra Deus. Em seguida, no capítulo 12 de Gênesis, nós temos a dispensação, né, patriarcal com Abraão, onde Abraão é o primeiro patriarca. E essa dispensação vai até Êxodo capítulo 20, onde Deus estabelece ali os 10 mandamentos, né? E a partir dali inicia-se a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei, tratando com os judeus como uma nação. Porque Israel sai da escravidão do Egito e está indo para Canaã, se formando assim uma nação independente. E para ela ser uma nação independente, ela tinha que ter suas leis, suas normas, seus princípios. E Deus estabelece, né, as leis e as normas e os princípios para que Israel seja uma nação independente. Na dispensação da lei, Deus estabelece essas 3 tipos de lei, que são as leis morais, né, as leis jurídicas e as leis cerimoniais, certo? Depois da dispensação da lei, entra a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, que inicia-se com Jesus Cristo, né? Depois que ele morre, ressuscita e estabelece a sua igreja. A partir desse momento se inicia a dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, se dará início à 7ª dispensação, que é a dispensação do reino das últimas coisas, certo? Então existem essas 7 dispensações. E o que é que nós vemos nessas 7 dispensações? É um tratar de Deus de forma diferenciada com os povos. Cada época, cada período, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus trata de uma forma diferente. Deus trata Adão e Eva de uma forma diferente. Depois que eles pecam, entra a 2ª dispensação, Deus já trata o ser humano de uma outra forma. Porque são épocas, são situações, são circunstâncias e são pessoas diferentes. Certo? Já na dispensação da lei, como uma nação independente, Deus vê que Israel precisa de normas e princípios para que eles tenham êxito como uma nação. E aí ele estabelece, como eu falei, as leis cerimoniais, certo? As leis morais e as leis jurídicas. As leis morais, elas servem para
para coordenar o comportamento de Israel. Como que Israel tem que entrar e como que Israel tem que sair. Como que o judeu tem que tratar o outro, o próximo, entendeu? Como, por exemplo, Êxodo 20 fala para os filhos honrarem pai e mãe. Isso é lei moral, certo? Nas leis jurídicas, Deus estabelece princípios para que não haja injustiça entre eles, né? Para que o mais forte não humilhe e não tenha vantagem sobre o mais fraco, certo? Nas leis jurídicas, por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, Deus estabeleceu um princípio, uma ordenança, para que se alguém que morresse, né, tivesse devendo algum, depois da morte, né, quando ele morresse, estivesse devendo algo para um outro judeu, né, se ele tivesse filhos, né, aquele filho teria que ser levado como escravo, né, para o credor, para que ele pagasse, e ele ia ficar 7 anos como escravo para aquele credor, né, para pagar aquela dívida que o pai dele estava devendo. Então o judeu, até depois de morto, ele tinha que ser honesto com seus compromissos. Então existiam essas leis para que Israel andasse na linha, certo? Os irmãos se lembram lá do 2 Reis, quando aquela viúva chega para o profeta Eliseu, dizendo que o seu marido morreu, né? E o credor veio buscar seus 2 filhos. O credor não estava fora da lei, o credor estava dentro da lei. Porque ele não tinha culpa do seu devedor ter morrido, né? E aí, pela lei judaica, aquele homem que morreu, né, os filhos dele teriam que servir como escravos durante 7 anos para aquele credor, para que a dívida fosse paga. Então essa era uma das leis jurídicas. Nas leis cerimoniais, Deus estabeleceu a guarda do sábado, né? Deus estabeleceu a circuncisão, e Deus estabeleceu também não comer carne de porco. Essas eram leis cerimoniais, no que diz respeito ao culto, certo? A obediência a Deus, a uma vida santa diante de Deus, né? Porque a carne de porco, por ser considerado um animal imundo, né? O homem de Deus, o homem que era santo, ele não poderia se contaminar com aquele alimento, né? Porque era um alimento que, até na questão da saúde, iria ser prejudicial para quem comesse aquele alimento. Deus não permitiu. O que acontece? Na dispensação da graça, quando Jesus vem, Jesus percebe uma coisa, algo assim de estranho, porque é o seguinte: os judeus, eles estavam valorizando de forma demasiada as leis cerimoniais, de tal modo que aqueles que comiam carne de porco, que não eram judeus, eram gentios, eram outros povos, eles eram tidos como imundos. E tinha judeu que não chegava nem perto. Esse camarada é imundo, ele não merece nem eu chegar perto dele, porque ele come carne de porco. Olha só. Entendeu? E aí, criou-se essa questão de valorizar mais o cerimonial do que propriamente o ser humano. Entendeu? Criou-se essa divisão, entendeu? Por conta do aspecto cerimonial. A pessoa, porque comia carne de porco, ele não era nem digno de que Deus perdoasse ele, porque ele era imundo. Jesus vem para quebrar todas essas contradições que o ser humano interpretou de forma errada. Essas leis que os judeus agora interpretavam tudo de forma errada. Porque é o seguinte: nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, certo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é o guardar o sábado, não é circuncidar, não é não comer carne de porco, ser dizimista, jejuar. Nada disso aí salva. Nada disso aí salva. Entendeu? Quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, nós fazemos isso porque somos salvos e não para ser salvo. As nossas atitudes cerimoniais, entendeu? As nossas atitudes de andar honestamente, de
ser dizimista. Isso é consequência da salvação. Entendeu? Muita gente prega por aí que quem faz o bem será salvo. Entendeu? Vamos fazer boas obras para nós ser salvos. Não. Boas obras não salvam. A salvação ela é de graça. É pela graça e pela fé no Senhor Jesus. As obras é consequência. Eu não faço obra para ser salvo. Eu faço obra porque sou salvo. Entendeu? Mas os judeus estavam entendendo errado. Se você não guardar o sábado, se você não circuncidar, se você comer carne de porco, você não é salvo. Você é um imundo, você é uma pessoa rejeitada por Deus. Então, o que acontecia? Aqueles judeus que aceitavam, que entregavam a vida para Jesus, eles iam pregar só para os judeus. Eles não pregavam para os gentios. Entendeu? Porque para ele era só os judeus que eram merecedores da salvação. Porque eram eles que guardavam as leis cerimoniais. Não comia carne de porco e tal. Então, eles criaram essa barreira por conta dessas leis. E aí, o próprio Pedro, ele é repreendido, né, entendeu? Por Paulo, por conta dessas atitudes. E no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, se você chegar lá, se você abrir lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver, a partir do versículo 11 até o 16, nos diz que Jesus revela para Pedro um lençol descendo do céu, amarrado com as 4 pontas. E nesse lençol estava cheio de animais, entendeu? Tinha até porco. E aí Jesus olha para Pedro e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. E aí Pedro diz: não, jamais, Senhor, eu vou comer animal imundo. Aí Jesus olha para ele e diz: como você pode dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei? E essa atitude de Jesus para com Pedro era para converter Pedro e dizer para ele que ele não poderia dar tanta ênfase às coisas, às cerimônias, e rejeitar o próximo, ainda que ele seja um gentil, ainda que ele coma carne de porco. Entendeu? E esse foi o erro maior do judeu. Por isso que Jesus veio e arrancou, sabe, essas cerimônias judaicas que foi instituída no Antigo Testamento, porque elas estavam sendo mal interpretadas. E agora Jesus vem para trazer salvação, porque o homem não é salvo, entendeu? Pelas obras da lei. O homem é salvo pela graça do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor Jesus. E aí Pedro, o lençol desce 3 vezes, Jesus querendo ensinar isso para Pedro, é que a ficha cai. Entendeu? E aí quando você abre a Bíblia lá em Marcos capítulo 7, do 18 ao 21, Jesus fala assim, ó, o texto nos fala, né, que Jesus disse que aquilo que entra pela boca, entendeu, não é imundo. Deixa eu ler o texto para vocês que é melhor, porque vai ficar mais bem explicado, né? É Marcos, capítulo 7, versículo de número 18. Olha só o que ele diz. Diz assim, ó: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Jesus ele purifica todas as comidas, porque ele diz que o que entra pela boca não é imundo, entendeu? Não contamina, entendeu? Porque não vai para o coração, vai para o estômago e depois é lançado fora, entendeu? Jesus está aqui dizendo que todo alimento é abençoado por Deus, entendeu? A gente fala alimento aquilo que é comestível, aquilo que serve como alimento, né? Não vamos generalizar, porque cachorro não pode ser servido como alimento. Existem uns animais aí que a gente sabe que não, né? Nós estamos falando daquilo que está na classe, né, dos animais que nós como ser humano podemos nos alimentar. Aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 20, ele diz assim, ó: e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Aí o versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios. Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina um homem, porque o que entra pela boca desce para o estômago e depois é lançado fora. É o que sai da boca, os maus pensamentos que são formados, que são
formadas através de palavras, sabe? Quando você ofende alguém, quando você tem ódio de alguém e aquilo ali sai pela sua boca, você ofende a pessoa e o seu coração está cheio de ódio, certo? É isso que contamina o homem, o que sai da sua boca e não o que entra pela boca, entendeu? Então, os irmãos percebem o porquê que hoje não tem problema o cristão comer carne de porco, até por uma questão, a questão dietética, né? Porque naquela época, os porcos viviam soltos nas ruas, comia lixo e tudo mais. Hoje existe um cuidado maior, entendeu? Porque a questão alimentar hoje ela é mais, entendeu? Ela é mais delicada. Existe a ciência melhorou muito, né? A questão dietética, de alimentar do ser humano, né? E aí hoje tem a carne de porco, hoje ela tem que você tratar ela muito bem e cozinhar ela muito bem, dá para você se alimentar tranquilamente, não tem problema nenhum, entendeu? Então, Jesus quando vem, ele elimina, sabe, essa lei de comer carne de porco por conta de uma má interpretação, certo? E aí o Senhor Jesus hoje, entendeu, nos salva pela sua graça. Não é por leis cerimoniais, mas é pela graça de Deus que somos salvos. Amém? Que Deus abençoe, tá? E que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração sempre, para compreendermos mais da palavra de Deus. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.